Alô, alô pessoal, boa noite. Estamos aí 9h05 da noite. Nós vamos falar hoje sobre estabilidade versus torque, né? Qual a diferença entre estabilidade e torque? Eu fiz algumas enquetes esses dias aí nos stories e o pessoal respondeu bastante coisa. O pessoal que tem feito implante imediato, com provisório imediato, né? Alguns falaram que ficam com medo. Quando eu comecei eu tinha medo também, eu colocava implante, só dele girar um pouquinho assim na hora da instalação, eu ficava com receio, mesmo só colocando cover mesmo, ficava com receio, nossa, o implante tá girando, só colocando cover, eu ia dormir preocupado, né? E aí o tempo vai passando, você vai pegando experiência, né? Você vai estudando e hoje em dia, depois eu coloquei cicatrizador imediatamente, né? E depois, hoje eu coloco provisório, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à estabilidade para que a gente possa ter a gente possa dormir tranquilo aí nas nossas noites. Esperando o Flávio. Flávio vai participar também dessa live, né? Esperando ele entrar aí. Acho que já já ele pede permissão para entrar. Então quem faz implante aí e já instala implante com um torque mais baixo, né, que prefere até, pode ir comentando aí qual a experiência, se for dormir preocupado. Tem muita gente que vai dormir preocupado aí quando faz um implante, ele dá com torque menos que 45, porque na faculdade a gente aprende, né, nos cursos a gente aprende que tem que ter 45 newtons. E hoje vocês vão ver a maneira que a gente trabalha aqui. Parece que o Flávio já entrou, mas ele... Ô Flávio, pede permissão aqui, deixa eu ver se eu te acho aqui. Vamos ver... Vou convidar você, vai. Mais fácil. Convidei. Vamos ver se agora consegue. Aí. Consegui. Bom, pessoal, então vamos começar oficialmente. Para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo Ramata, né? Vocês estão aqui no meu perfil. E eu sou o Flávio Amado. Não, mas calma aí, deixa eu terminar a minha. Sou formado pela FOB USP de Bauru, mestre em prótese dentária pelo Unesp Araçatuba e especialista em implante pelo Centrinho de Bauru também, que é da USP. Fala aí, Flávio, agora. Sou Flávio Amado, especialista em parodoncia pelo Centrinho, mestre e doutor pela USP em estomatologia. Sou autor do livro Link, você também é um coautor do livro Link. Sou coautor. e estamos aí. Vamos lá, Ramata, a gente vai falar hoje sobre estabilidade e torque. Eu tava dando uma introdução aí pro pessoal, que fiz uma enquete esses dias aí nos meus stories e perguntei, né? Vocês instalam um implante com torque baixo? E o pessoal foi relatando que vai dormir com medo, que só do implante girar, ele fica com medo. Aí eu falei que no início eu instalava implante, mesmo sem nada, só com cover, e ele girava, assim, na hora do cover eu já ia embora para casa e ia dormir preocupado, né? Como que muda, né, nossa experiência clínica, estudando, vendo artigos que deixem a gente... Mas eu vou até confessar que meu início com torque baixo foi assim, eu ia dormir preocupado, eu falava, vou pesquisar sobre isso, porque eu preciso disso para eu dormir tranquilo, né? E aí eu fui achando artigos em relação a isso, né, sobre torque baixo, e eu comecei a dormir melhor. E até comecei a arriscar um pouquinho mais aí. Pessoal, ó, a gente está fazendo uma série de lives que a gente vai fazer, né? Toda semana nós vamos fazer terça-feira às 9 horas. Hoje no Instagram. E nas próximas a gente está pensando em ir pro YouTube, tá? E aí a gente vai deixar algumas lives lá gravadas no nosso canal. Quem não segue a gente lá no canal, vai lá no ICR Cursos, né? E quem tem um amigo que possa se interessar por esse assunto, clica no aviãozinho aí e encaminha essa live, né, Flávio? Isso aí. E você já dorme preocupado também? Pô, mas quem não foi, né, cara? Você colocar um implantinho, dá 5 newtons e você ficar preocupado.
Mas eu acho, assim, na minha opinião, o principal disso era a questão da carga, né? Da carga imediata, da provisionalizar o caso, digamos assim. Só que assim, eu não ficava muito receoso quando não fazia a carga. Então, fez um implante, deu 10, 5 newtons, não vai fazer carga, tudo bem, não ficava muito preocupado. Mas agora tinha uma ansiedade muito grande quando assim a expectativa pela carga imediata é alta do paciente. É claro que você avisa que nem sempre é possível fazer, a gente vai tentar, explica tudo aquilo, né? Mas existe uma expectativa, principalmente quando é uma área estética, né? Então tem todo um trabalho nisso aí, a expectativa do paciente para conseguir ou não. E aí você fica meio ansioso de, de ter que ter torques altos para ter estabilidade, né? Essa é a questão toda. Tem que ter torque muito alto para ter estabilidade. E aí não conseguir os torques. E aí, por consequência, achar que, bom, um tiro na água, né? Tudo que eu planejei, elaborei, não deu certo porque eu não consegui o torque que eu desejava. Então isso aí mudou muito depois que a gente começou a conversar, e você me mandou os artigos falando sobre os assuntos, a diferença entre as coisas e ver que as possibilidades aumentam conforme a gente separa os dois assuntos, né? Estabilidade e torque. Aí você vê que as Aham. suas possibilidades melhoram, né? Uhum. A gente sempre aprendeu que tem duas formas de medir estabilidade, né? Que é com torquímetro ou com um aparelho, como um Hostel, por exemplo. Só que aí o Hostel, não sei por que a gente não costuma usar, acho que não é muito prático, enfim, as pessoas não Não costumam é, usar. não é muito prático. Não, mas por exemplo, eu tenho um scanner, que provavelmente é bem mais caro, né? Mas Sim, eu não tenho um sim, Hostel. sim. É, e aí a Sim. gente acostumou com o torquímetro e a gente aprende torque, 45 newtons, 45 newtons, que é um bastão que vai sendo passado para frente aí. E novamente, confessando aqui, eu fui fazer um central uma vez e aí ele não teve o torque de 45, teve de 30. E eu já fui dormir com um cagaço, né? Porque eu já tinha falado com o paciente, aí eu falei, pô, no começo ainda da carreira, né? Você ainda não tem aquele gingado, né? E aí eu falei, não, vou colocar tal. Ajustei muito bem a oclusão, fiz e deu certo, né? Mas aí, como eu falei, eu fui estudar, fui ver sobre isso para que eu pudesse dormir mais tranquilo e eu, por incrível que pareça, achei gente que faz muitos trabalhos disso com torque baixo e um torque muito mais baixo do que 30. Eu vou te falar que eu comecei meio que assim, eu vou traduzir de uma outra forma o que você falou que você fez. Assim, eu não fui pelo conhecimento, mas eu pesei riscos. Então, assim, eu queria fazer a carga imediata, tinha expectativa, não deu o torque ideal. Não devo fazer, pelo meu conhecimento na época, não deveria fazer. Nossa, mas eu vou arriscar aqui. Tá firme, tá firme, ficou um torque meio baixo, mas eu vou arriscar, vou tirar de oclusão. Assim, viu um risco, o custo-benefício valia a pena arriscar. E aí a coisa vai dando certo. Acho que o Uhum. conhecimento veio depois, né? Uhum. E aí, hoje em dia, quando dá a torque de 45, 50, eu não, nem gosto, na verdade. Quando dá muito torque, eu falo assim, caramba, podia estar uns 25 ali. Eu gosto de 25 para trabalhar. Uhum. Hoje em dia eu faço em molar com 15, 10 dá para fazer, né? Mas assim, aí eu faço o cicatrizador personalizado, para usar bem baixo, enfim. Anterior com 15, tranquilo. Mas depois lá na frente a gente vai. Eu fiz um roteiro, a gente fez um roteiro, né? E tem uma parte que a gente vai mostrar algum artigo aí que fala sobre isso. E. Fala. Eu ia te perguntar assim, a gente tá conversando aqui de uma forma geral, só que a gente já conversou previamente sobre esse assunto há, sei lá, 1, 2 meses atrás, que você tem esses critérios muito bem definidos para o caso unitário, né? Para o parcial. Ah, sim. Né? Não, Explica mas isso aí. é verdade. Para parciais de 3 elementos, por exemplo, e unitário. Por exemplo, teve um caso que eu fiz que eu instalei um implante, ficou com 25, o outro implante ficou com 30 e o outro com 5. Uma maneira de você fazer, eu sempre faço splintado provisório, pelo menos, e depois na hora eu faço provisório imediato, né, eu faço splintado e depois eu separo.
Esse de 5, como os outros dois, né? Um deu 25, o outro deu 30, eu fiquei seguro de unir os 3 provisórios, inclusive com esse de 5. Então, até 3 elementos ali eu faço, quando eu faço unilateral, né? Porque eu falo para o paciente morder do outro lado. Agora, com protocolo, aí protocolo eu já tenho mais receio. Aí você pode falar melhor. E o engraçado disso é que eu comecei a desconsiderar o torque. Não completamente, né? Comecei a desconsiderar um pouco o torque nas próteses protocolo em carga imediata depois das nossas conversas, depois do conhecimento que eu adquiri com você sobre os unitários. Só que sem ter lido nada específico sobre os protocolos. Então, eu tenho lá 3 implantes que deram 30, 35, e tem um que deu 20, 15. Eu faço o protocolo em carga imediata. Né? E aí eu Mesmo distal. Mesmo distal. E aí, só que fazendo isso, extrapolando assim as informações. E só recentemente que eu fui encontrar artigo falando também, trazendo essa possibilidade para as próteses protocolo. O protocolo com implantes em baixo torque também é possível. Você sabe de onde surgiu o 45? Não sei, cara. Então, eu já fui procurar também e não encontrei. Entendi. E eu esses dias postei nos meus stories, né? O cara falando assim, que não sei se você vai concordar, mas o cara falou assim, a ciência nunca pode suplantar, né, a experiência clínica, né? Não clínica, óbvio, ele falou da vida, né? Experiência da vida. Tipo, ele fala, Eu vi esse cai post a maçã aqui. na tua cabeça, não tem nenhum estudo que fala da gravidade, então ela não cai. Não, ela caiu. Né? Só você não sabe explicar o que aconteceu. E minha história em relação a isso foi mais ou menos tipo assim, eu fiz, deu certo, não sabia explicar. Mas já tinha, na verdade, artigo falando disso, né? Sobre torque baixo. Mas às vezes a gente não vai atrás, existe, e a gente fica muito naquele 45 newtons, que aqui até falaram, alguém falou que faz com 32 na escola, aprendeu no curso, né, que preconiza 32, mas aí fica com aquele negócio na cabeça que te limita as possibilidades, né, como a gente falou antes, e na verdade você nem sabe que existem outras coisas. E você acha que aquilo é um dogma que tem que ser, e se quem trabalhar abaixo é doido. Eu sei de onde veio o 45. Veio do torquímetro da Neodente, que tem uma faixinha 45, assim, pretinha. Você fala assim, chegou aqui, pode fazer. Ah, tá. E os torquímetros também tem 32, né? Até coloquei lá numa enquete. 25, 15, 35 e 45. A pessoa não clicou, ela falou 32. 32. Né? Mas hoje em dia, até perguntaram, faz com 15? Na verdade, eu uso muito o teste clínico, né? Se o implante ele não está balançando, na verdade eu vejo bem isso. Se o implante não está balançando de lateral ou no sentido axial, eu já coloco pelo menos cicatrizador. Mas vamos lá, então vamos voltar uma etapa aí. Qual seria exatamente a diferença do torque e da estabilidade? A gente está falando assim, exatamente, é verdade. Falando, porque até assim, tem gente que fala, né? Ah, o implante ficou com baixa estabilidade, deu 25 newtons. O que você faz? Não, peraí. Não é que ficou com baixa estabilidade. Ficou com um torque de 20. Baixo entre aspas, ficou com um torque de 25. Por que você está falando que ficou com baixa estabilidade? Então a gente tem que primeiro conceituar essa diferença aí, né? Então, tem trabalhos que comparam o torque com o hostel. E às vezes o torque dá baixo e o hostel dá bom. Então, o hostel mede melhor do que o torque a estabilidade, né? Porque ele mede a ressonância do contato lá do implante com o osso. Sim, apesar do aumento de torque poder gerar aumento de estabilidade, não quer dizer que um baixo torque o implante está instável, né? Exatamente. É que a definição, pelo menos que eu vi nos artigos, o torque é a resistência óssea frente à rotação do implante. E a estabilidade é a ausência de micromovimentação do implante dentro do osso. Então, quanto maior contato do implante com o osso, mais estável ele vai estar. E uma maneira clínica de, pelo menos um artigo menciona isso, de ver isso, é a questão da movimentação clínica. Ele pega e movimenta mesmo. Se ele vê que o implante ele não está movimentando nem no sentido axial, nem lateral, ele fala que está estável, inclusive ele faz provisório, imediato,
até com torque de 10 newtons. E de 5. que, e de que forma isso aí, pelo que você leu, isso aí, esse assunto até bem mais do que eu. De que forma isso aí vai influenciar na estabilidade secundária? Porque tem a primária, no momento da Então, cirurgia, e a secundária que vai se desenvolver ao longo do tempo, que vai gerar essa integração, né? boa. No que isso vai interferir na estabilidade secundária? Então, vamos lembrar que tem aquela curva, né? Não sei se está ao contrário aí para quem está assistindo, mas É. tem a estabilidade primária que vai decrescendo e a secundária que vai subindo. Isso eu estudei bastante na época que eu comecei a usar Straumann, porque eu usava nacional. Eu falei, bom, eu quero usar um implante melhor. Aí eu fui para Straumann Tissue Level, que tinha aquele tratamento de superfície SLA, tal, que cicatrizava rápido, e era preconizado você não detonar o osso na perfuração, então, e até na instalação do implante. Tanto é que esse implante ele desce macio. Você usou, né, o tissue level, você viu? A Vamos ver. broca é quase do tamanho do implante, ele não é muito subfresado. E aí você instala o implante de forma tranquila. Até a rotação, a última fresa, eles falavam para fazer com 400 RPM, né, muito baixo. Então você destruía menos o osso. Então, por quê? Porque enquanto a estabilidade primária vai decrescendo, a secundária tem que subir. Se a secundária demora para subir, a sua estabilidade do implante geral, somando a estabilidade primária e secundária, vai ficar lá embaixo. Então, o ponto mais importante é quando elas se cruzam, quando a estabilidade primária decresce e a secundária sobe. Nesse ponto que cruza é o fundo. Né? Quem gosta aí de análise gráfica de bolsa, esse é o fundo, quando há o cruzamento, porque aí chegou no ponto máximo de instabilidade, que dá nas 3 semanas, 4 semanas ali. Quanto mais você detonar o osso, superaquecendo o osso, usando brocas ruins, enfim, fazendo qualquer coisa que danifique, até com torque muito alto, você diminui a capacidade regenerativa. Então, esse torque secundário, essa estabilidade secundária, sobe mais lentamente. E aí a Então, chance da sua estabilidade geral ficar baixa e perder implante é grande. é maior, sim. E esse encontro, em geral, dá no entorno ali dos... Quem, por exemplo, instala um implante com 45 newtons, vai decair até uns 15, 20 newtons esse encontro, esse fundo, num tradicional. Então, se você instala um implante com 25 newtons, e esse implante tem todo um desenho macro aí que favorece a estabilidade e você não detona muito o osso, você praticamente faz com que a regeneração seja mais rápida, então a secundária ela vai mais rápido. Então essa era a teoria da Straumann e tal, de você planificar pouco osso, fazer uma superfície muito boa, né? Não tinha uma macrogeometria, mas a nano superfície deles era muito boa, então você otimizava a regeneração. Então por isso que era 21 Uhum. dias. E aí diminui a janela de tempo na qual sobrecarga ao implante pode gerar um dano, né? Então, quanto mais rápido sobe a estabilidade secundária, menor é a janela de tempo onde o implante pode sofrer um problema por conta de micromovimentações ou até macromovimentações decorrentes de uma Exatamente. sobrecarga, etc e tal, né? É porque a gente foca muito na estabilidade primária, né? Não, Eu eu lembro lembro, que... né? A gente sempre conta isso, que lá no centrinho, 80 newtons, feliz pra caramba, mas eu fico muito preocupado quando dá mais de 50 aqui no consultório. O implante que eu utilizo, que é o da Ankylos, quando passa dos 50, você corre o risco de quebrar o montador. Então ele tem uma proteção, né? Ele quebra o montador, só que aí você não consegue nem colocar nem tirar o implante. Então, acho que eles fazem isso para você ficar traumatizado com isso e você sempre estar olhando se tá com mais de 50. Se tiver mais de 50, opa, dá uma retornada aí, melhora lá, se houver o cirúrgico, Tá. para instalar de uma maneira mais macia, né? Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui até o roteiro que a gente conversou, porque era uma coisa, cara, na minha cabeça assim. Eu via pessoas mais experientes que eu, às vezes, conversando em congresso, ou até assistindo aula, eu tenho cuidado para instalar o implante com tal torque. Eu ficava pensando assim, puta, como é que o cara escolhe o torque que ele instala o implante? Né? Então aí vem a questão dos cuidados operacionais que a gente toma para não dar o torque alto. Quais são o básico seu aí não subfresar tanto e fresar de maneira diferente conforme a densidade óssea, né? Primeiro de Na tudo. verdade, assim, eu acho que o importante é você ver qual osso está trabalhando, né? A qualidade. E, por exemplo, se for uma maxila na primeira fresada, você já sabe, né? A experiência profissional vale.
Mas eu acredito muito na macrogeometria do implante, que ele, se você, eu acredito em implantes, roscas quadradas, progressivas, né? Aquela história do corpo ser cônico com as roscas. Se você olhar com as roscas e o corpo, o implante ser cilíndrico. Porém, Sim, se for ver o corpo cônico com as roscas mais para apical, mais prolongadas. Porque aí vai dar estabilidade, que é a tendência de todos os implantes. Assim, a Straumann era a última que não tinha ainda, agora eles lançaram aí, né? Já faz um tempo já, o BLX, né? Mas da Ankylos sempre foi assim. Então, inclusive, se você instalar o da Ankylos na mandíbula, esse tipo de implante que é o Drive, por exemplo, é bem difícil você instalar. sim. Se você não tiver um macho de rosca, não vai conseguir. Mas a minha questão seria assim, ó. Tudo bem, a gente tem técnicas para você tentar aumentar o seu torque de inserção. Então, subfresar é uma delas, um implante de alto travamento é outra delas, tal. Mas o que você no tato ali, na experiência, usa para manter o torque do seu implante na faixa ideal? Vou falar um exemplo meu, cara. Eu sofri para aprender isso. Não foi fácil para mim. Então, muitas vezes eu faço assim, tô perfurando aqui, eu acho que, nossa, esse osso é duro. Eu vou até tal perfuração. E aí instalar o implante, entrava com baixo torque. Ou o inverso, né? Tô sentindo aqui um osso mole, vou parar. Ia colocar o implante não descia. Então eu tive uma dificuldade nesse tato durante um tempo. Mas isso acontece mais em mandíbula, né? É, é. Você controla isso de alguma forma específica? Só no tato mesmo da broca ali? Só no tato? Não, eu sempre tento usar toda a sequência do meu kit. Uhum. E eu sinto dificuldade maior na mandíbula, porque a mandíbula, às vezes, a cortical ela é dura, só que a hora que você passa, ela é mole. Uhum. Então, você sentiu ali mole lá embaixo, aí você tenta colocar subfresado e não entra. Uhum. E ao contrário, tipo, quando o osso enfim, ou quando você acha que tá duro por causa da cortical, você coloca teu implante e ele lá dentro fica dançando, né? Sim, um erro que eu cometi, cara, assim, eu falo dos meus erros com uma liberdade que eu acho que eu até nem deveria falar tanto, mas eu falo. Então, um erro que eu cometi muito, cara, foi usar o implante errado, o desenho errado de implante para o tipo de osso que eu estava trabalhando. Então, eu trabalhei muito com o drive na mandíbula, por exemplo, sem compreender exatamente o que eu precisava para trabalhar com aquele implante na mandíbula. Cara, e aí eu ia descer um drive de 3,5 na mandíbula, eu não conseguia. Ou eu tinha que subfresar em profundidade para conseguir passar o implante, aí tá errado. Né? Eu sobrefresar em profundidade, ou eu pegava a broca de 4,3 e passava metade da broca para conseguir descer o implante de 3,5. Quer dizer, pô, uma falta de conhecimento completa do sistema. Né? Então, esse tipo de atenção, qual o tipo de implante, o tipo de osso que você vai usar, se você tem as brocas macho de rosco ou não, né? Então, é que também o meu kit, eu uso toda a sequência porque ele tem a broca de condensação, né? Sabe essas brocas de osso-densificação? Ele tem uma para cada implante que faz isso, é só você girar ao contrário, né, no final. Então eu acabo usando. O único momento, quando é tardio, eu uso toda a sequência. Só se ele for muito mole o osso, eu acabo não usando a macho, que tem a formadora de rosca também. Mandíbula, se você não passar a formadora, o implante não desce, né, na maioria das vezes. Agora, Sim. em imediato, aí eu não passo toda a sequência. Só em imediato. Porque eu vou travar apenas ele no ápice e costuma... Em maxila, né? Em mandíbula Uhum. tem que passar. Sim. Isso já aconteceu de você tentar descer, não passar toda a sequência, tentar descer o implante e não descer e você Não vai. Não tirar, vai. mas acontece isso com você? De tentar descer, mesmo tendo no imediato, você não passou toda a sequência, e aí ele não desce, você tira e você completa a sequência, acontece? Aham, já aconteceu. Sim, sim. Não Tem que pode ter. controlar por questão desse negócio de quebrar o montador. Deu 50 ali, eu já Sim. volto. Eu vou, isso é um outro erro que eu cometi, e eu falo que assim, você está na cirurgia, imagina, você está lá instalando 5 implantes, e aí, assim, você está no terceiro, quarto implante, deu 60. Mas faltam só 3 rosquinhas, sabe assim? Não, vai, tec. Quebra um instrumental.
né, de instalação do implante. Então, isso é um erro também, é não ter a preguiça. Não, vai demorar um pouco mais, você vai tirar o implante, vai passar mais uma broca, vai, mas faz. Uhum. Tem que ser assim, né? Ah, tem a técnica do torque contra torque também, né? Que você Sim, tira, sim. vai, tira, vai. Mas eu não gosto, porque eu sinto que eu tô estragando meu implante. Sei lá, eu gosto de abrir o implante e já instalar. Não gosto de ficar mexendo com ele, sabe? Acho Sim. que, sei lá, eu tenho medo de contaminação, enfim. Não, tem várias coisas a discutir aí, né? Você, é, dependendo de quantas vezes você faz, você também está gerando estresse no implante Sim. e possivelmente danificando o implante, correndo o risco de gerar uma fissura no corpo do implante que você não está vendo também, né? Tem vários aspectos assim. É. Bom, mas isso aí é em relação ao que a gente está falando a um travamento do alvéolo, né? Isso. Temos também que pensar em zonas de ancoragem, né? Que eu coloquei aqui no roteiro para a gente falar. Que às vezes tem gente que fala assim, meu, por que você fez Summers aqui? Dava para colocar um implante menor. Mas eu faço muitos Summers para ancorar a pontinha do meu implante ali numa cortical. E isso me ajuda bastante. Quando eu consigo colocar um implante. Tem implante, às vezes, quando eu faço Summers, que ele tem dificuldade de descer. Ele bate na cortical, mesmo que eu fiz o Summers ali, ele bate e fica ali, ele não vai, não passa. Sim, Aí sim. eu tenho que descolar a membrana e passar uma broquinha um pouco mais calibrosa para o implante descer. E aí ele trava ali em cima. E se Uhum. vocês forem pegar aqui, ó, vim no meu consultório aqui pegar quase todas as geografias de maxila, tem lá o biquinho ali. Qual- Então qual- tem, fala. tem, um, tem uma vantagem colateral disso aí que você faz, que é você faz muitos summers sem tanta necessidade. Aí quando você precisa, você tá com a mão Ah, sim, também. prontinha, né? É. É uma forma de treinamento, né? É. Outra coisa, que até me mandaram uma mensagem, pô, fiz um implante de imediato, travou com 20. Eu falei que ia comentar, então vou falar agora. Travei com 20. E aí eu fiz um tardio, travei com 60. Eu perdi o tardio. Uhum. Em geral, até comigo acontece o contrário. Em geral, o tardio trava menos do que no imediato, porque quando você distrai o dente, você tem a cortical ali que te ajuda, né? E aí quando eu instalo o tardio, ele vai com menos torque. Mas ele falou, pô, fiquei sem entender. Provavelmente, tem vários aspectos que faz perder o implante, né? Mas provavelmente foi por isso, né? A questão da, voltando lá, estabilidade primária e secundária, um você entrou rasgando ali e o outro você entrou com um torque saudável, né? Eu Com um tinha que torque estar mais anotando um saudável. monte de coisa aqui, que conforme você está falando, vai me dando um monte de ideia de assuntos separados para discutir, só que eu estou esquecendo dos assuntos, cara. E esse aí é um deles. Cara, eu vou te falar. Para mim, qual que é a resposta para essa dúvida? O acaso existe. A variação de paciente existe. Você não pode pegar. Assim, a gente tem essa tendência, né, cara, de achar a nossa, o nosso umbigo parece que é a vida de todo mundo, é o centro do universo. E Uhum. assim, num pool de 1.000 implantes, claro que 1, 2, 3, 10, 20 vão fugir da regra. Eles vão fazer parte da variação estatística. Entende? Então, interpretar um acontecimento que é fora do padrão que você espera e querer dar uma explicação muito clara para ele, às vezes também não Uhum. gera uma explicação às É. vezes muito boa, porque, cara, é estatística, né? Uhum. É estatística. Então tem uma variação individual muito grande. Eu peguei na clínica esses dias e eu pensei nisso esses dias. Um controle de um paciente de HE que tinha lá, sei lá, 7 implantes HE. Em duas regiões, os implantes, mais assim, ó, muito próximos, muito próximos. Zero de perda óssea em todos os implantes. Pô, então você pega 2 implantes HE que tem 1,5 mm de distância entre eles, zero perda óssea. No mesmo paciente, uma outra região, a mesma distância entre implantes, zero perda óssea. Puta, vamos explicar isso aí. Não, você não vai explicar. Aquilo é daquele paciente. Uhum. Aquilo é daquele paciente. Ele não segue a regra, né? Tem uma explicação, mas aí até você saber, né? Você não pode pegar a explicação para aquele paciente e tentar explicar para o geral.
Não, não né? dá. E quando a gente trabalha com o geral. Então, às vezes essas diferenças assim vão acontecer conforme você faz volume, né? Uhum. Essas diferenças vão acontecer mesmo. Sim. Ó, aqui o Melquis Almeida. Neodente tem implante Helix que eles dizem que serve para todo tipo de osso. É, realmente. O Helix, ele é multiuso, né? Mas eles têm também o drive para ossos que são tipo 4, por exemplo. Boa noite, professores. Aqui é o Richard. Ah, Richard Iota. Ah, ele tá no. Ele é isso aí. Nosso aluno, meu Ele já amigo fez Richard, pergunta até. fala Boa Richard. noite, professores. Qual implante nacional vocês indicam? Eu usaria, se eu fosse usar hoje, Neodente. A proposta, acho que até usaria o velho. Cone Morse velho. O Cone Não Morse tem muito tradicional, tempo. né? Ah, eu uso o Cone Morse Não o Gran tradicional, Morse. eu uso o Cone Morse tradicional. O torque elevado comprime o osso malar. Tá falando por que deu errado. Tá, beleza. Vamos continuar aqui. Então, as zonas de ancoragem são importantes. Onde você vai instalar, né? O teu implante. Muitas vezes eu coloco o implante inclinado também. Né? Porque assim, o dente está perdido e geralmente tem algum problema, né? E muitas vezes é uma lesão e faz uma destruição no osso. Quem quiser acompanhar no meu Instagram, tem alguns casos ali onde eu coloco imediato e a gengiva parece um dente mesmo, natural, porque você preservou a arquitetura, aquela história toda. Então, mesmo em molar, eu tento fazer imediato, mesmo que tenha lesão, inclusive, e inclino meu implante sem problema nenhum, porque também eu faço cimentada, mas também não vejo problema nenhum em inclinar. Vocês podem ver os casos que ficam bons. Então, tirou o dente, tem uma lesão, muitas vezes a lesão está bem no eixo principal do dente, na bissetriz, como eles querem, como dizem, né? E aí eu inclino onde tem o osso. Então, a estabilidade também parte de você fazer um estudo da sua tomografia, né? Claro, você que manja de tomografia aí, para você ver onde que é o melhor local, né? Na tomografia é possível ver densidade? É possível com os programas você medir a densidade óssea assim. Uma coisa que eu acho interessante é mais o que você falou, em ver em relação à anatomia. Às vezes a gente consegue perceber, você vê a mandíbula, aí você vê uma cortical espessa, e você fala, não, posso aproximar o corpo do implante dessa cortical. Quando você vê que o trabeculado é muito... você vê que é um osso mais mole, né? Um trabeculado não é um trabeculado denso. Então, aproximar o implante, por exemplo, de uma cortical que você tem ali, que vai favorecer, obviamente, a inclinação do implante, cortical vestibular ou lingual. Outra coisa, eu posso colocar um implante de 11 numa boa, mas se eu colocar de 13, eu vou travar ele na cortical da fossa nasal. Porra, é uma boa ideia também, né? Você ampliar isso. Nos implantes imediatos, a gente está sempre utilizando a cortical do alvéolo, né? A cortical palatina do alvéolo é sempre um ponto de auxílio para o travamento do implante, né? E eu tenho também até um esquema, né? Que eu até vou... É um esquema que eu sempre mostro. Por que eu instalo implantes e faço cimentada. Vou virar aqui. Aqui, ó. Deixa eu aumentar. Em geral, aqui que eu falo, né? Tem uma lesão aqui, você foge para cá na sua tomografia, mas beleza. Eu não vou fechado para cirurgia para próteses parafusadas, né? Porque meu irmão gosta de fazer parafusado, então quando eu vou operar para ele, eu faço parafusado. Eu tento colocar para parafusado, mas eu não vou com a mente fechada para isso, porque nesse caso, se eu tentasse colocar para parafusada, provavelmente eu ia pegar menos osso. Então eu teria uma menor estabilidade no meu implante. Então eu tento colocar pegando o máximo possível do osso palatino, né? Aqui também, ó, eu tô saindo para fazer uma cimentada. Agora, muitas vezes você força a situação para sair para parafusada. E aí acaba a palatina fenestrando ou ficando muito fina, né? Ou às vezes você joga até o ápice do seu implante ali na vestibular. E aí o implante fica muito palatinizado. E aí fica ruim, né? Tem que fazer um overlap. Como é que chama aqui, Fábio? Quando faz aqui? É um overlap às vezes, né? Overlap aqui. É um cantilever aí, na verdade, né? Pois é. Aproveitando que eu já estou aqui, vou mostrar aqui um pouco dos artigos, né? Rapidinho, gente. O artigo é chato, eu sei. Ó, mas quem quiser aí, ó, tem esse artigo aqui que é
que é muito bom, dá um print aí, ó. Aí você pega na PubMed. E esse aqui também, ó. Tá? Que são os Esse artigos aqui, que falam de implante torque instalado baixo, torque com baixo. torque baixo. Eu fiz um resuminho aqui, ó. Um desses artigos que eu mostrei, ele utiliza 30 implantes, né? Ele fez instalação de vários implantes, daí ele, quem é o critério de inclusão? Ah, deu 20 newtons para baixo, entra na pesquisa. Deu 25, já não entra mais. Então, desses 30 implantes foram selecionados, né? 9 foram feitos provisórios imediatos, com estabilidade axial manualmente protegida. Então, qual que era o critério dele? Ah, vamos ver se o implante mexe axialmente? Não, não mexe, então tá estável. 21 com cicatrizador, pelo menos. Em relação aos torques, 3 implantes deu torque de menor que 5. Nesses implantes, não teve capacidade aí, estabilidade suficiente para colocar o provisório, né, menor que 5. 9 implantes, o torque deu entre 5 e 10. E notem, desses 9, 3 provisórios foram imediatos. E um paciente não retornou. Guarde essa informação. 4 implantes, o torque deu 10 newtons. E nenhum teve estabilidade, olha só. 8 implantes, torque de 15. 3 provisórios imediatos. 6 implantes, torque de 20. 3 provisórios imediatos. Resultados. 100% de taxa de sucesso na sobrevivência dos implantes. Se você descartar essa pessoa que não retornou. Se você incluir ela na pesquisa, digamos que deu errado, é 96,7% de sucesso. Então, qual o critério dele? Só foi estabilidade axial. Ah, não, mas isso é muito arriscado. Então, tem um outro trabalho que é um pouco mais conservador, porque ele faz um número de pacientes maior, né, que são 61 pacientes, o protocolo de torque de 25 newtons, mais ou menos. Menor que 25 ou 25. Em geral, a maioria foi próximo de 25. E ele fez provisórios imediatos. E teve uma taxa de sucesso, ó, depois de 9 anos e meio, de 95%. Então, é um outro trabalho que eu me baseio muito aí, do 25 newtons. Até porque o meu pilar, ele tem 25 newtons, né? Eu gosto de instalar o pilar imediatamente. Até também me falaram, pô, coloquei implante imediato, fui colocar o cicatrizador parafusado e ele rodou. Então, a gente sempre fala, né? Uma forma de trabalhar com o provisório sem detonar muito a estabilidade, porque cada vez que você dá torque, não torque, parafuso, você vai diminuindo a estabilidade do seu implante, principalmente se ele já está no limite ali. Então, eu fazendo cimentada me ajuda nisso. Eu só coloco implante, ou provisório, de forma passiva. Então, eu não estou gerando estresse no meu implante. E esse instala 25 newtons. Mas, pô, você não falou que instala com 15? É uma pergunta que nunca morre também. Quando acontece isso, eu costumo instalar o meu pilar e dou torque depois que o implante ósseo integra. Então, vamos lá. Critérios que você usa. Você foge dos 35, 45 newtons, esquece isso, e a estabilidade é um critério, e a estabilidade manual é um critério forte, mesmo com um torque de 10, 15, 20 newtons. Como que você escolhe quando você vai fazer o provisório em infraoclusão ou um cicatrizador personalizado? Quer dizer, bem baixo ali, quase rente, ou 1 milímetro acima da mucosa. Você bota você bota uma faixa de... É que meu torquímetro é assim, ele tem até 15, né? O menor é Sim. 15. Quando deu abaixo de 15, eu já coloco um cicatrizador personalizado, um pouco mais baixo. Mas com o pilar. Tá. E quando você coloca provisório, que cuidado você tem na confecção do provisório? Algum cuidado a mais? Não, fica em infraoclusão apenas. Antes eu dou uma checada na oclusão do paciente, né? Eu não vou colocar em um desdentado, um implante, né? Não, tem que ter um pouco de dente ali, que eu consiga mastigar do outro lado. Sim. Mas nem cuidado, assim. Eu tento dar contato com os vizinhos, né? Isso, mas um critério que eu tenho mais é fazer um dente que não seja, que não tenha um ponto de contato, mas uma faceta de contato. Você faz isso também? Mas é bom você verificar, cara, se tem frêmitos. Por exemplo, lateral. Você coloca um lateral. Aí o central, você passa o carbono e o carbono passa liso. Aí você fala assim, o central não toca. Tá, beleza. Porém, na verdade ele toca. Só que ele tem frêmito, que ele
quando o paciente morde, ele toca. Se você colocar o dedo por vestibular e ficar com o paciente fica tocando, ele fica, Sim. o dente vibra. Aí, para você ajustar esse dente, é até difícil, porque você, na hora que você coloca o carbono passa, porque o dente está com um pouquinho de mobilidade. Então, o carbono não marca. Você faz um ajuste só, ele não marca. Mas o lábio vai empurrando ele para o local certo, porque o dente fica na posição de equilíbrio, né? A língua empurra para um lado, o lábio para o outro, tem os dentes lá, então está em equilíbrio ali. Então, o ideal é você apoiar o dente, o central, e ver se tem o frêmito. Beleza. Tem o frêmito, você faz ajuste apoiando com o dedo. E aí, beleza, até você, se você quiser deixar um contato maior com o dente vizinho, beleza. Porque senão ele vai ficar vibrando, ele que vai ser o causador de problema. Entendi. Seu implante. Entendi. Mas você acha que essa vibração, uma vibração no sentido vestíbulo palatino, por conta de um contato em faceta, vai prejudicar? Aí já, Sei. é. Mas eu tomo esse cuidado porque eu não quero fazer de novo. Mas isso é bom Porque, para você fazer até pro próprio dente, né? Pro dente que sim, está em sim, frente é bom. para proteger o dente. Sim. Sim. Porque a ideia do contato em faceta seria gerar uma estabilidade rotacional, digamos assim, no seu provisório, né? Impedir rotação, porque agora ele tem facetas de contato e não só pontos de contato que permitem um giro do dente. Essa seria a ideia. Uhum. E se o Entendi. paciente já usar placa também, reforçar o uso de placa, né? Uhum. Bom, beleza. Abaixo de 15 você tem feito só o cicatrizador personalizado, acima de 15 para cima, já mete provisório, Né? sempre em infraoclusão, certo? Para Agora, mim, o 15 Newton virou 45. Quando dá 15 para cima, eu já falo assim, opa. sim. E quando dá o 45? Aí você faz... Os cuidados são os mesmos? Deu 45, você também deixa em infraoclusão, também Sim. faz esse cuidado todo. Porque eu parto quando eu faço, eu já olho no fundo. Lembra do gráfico que eu falei da secundária e primária? Eu olho para o fundo. Tipo, eu falo assim, vai chegar ali. Quando a primária cair, vai chegar no torque mais baixo. Sim. Vai ter um período baixo. Sim. Aí que entra a questão que eu falei da estabilidade, da macrogeometria do implante. Por quê? Por que os implantes são assim hoje? Cônico, roscas maiores e quadradas. Porque os estudos mostram que se você pega um implante cilíndrico, normalzinho, como era antigamente, e você vê, tem essa queda da primária desse jeitinho. Agora, quando é feito com implante com uma macrogeometria melhor, a estabilidade primária não decai tanto. E eu vou falar uma outra coisa. Não falar, continua. Não, então, aí tem pesquisas que comparam os dois implantes, né, o gráfico da estabilidade. Então, com o cilíndrico, faz aquele natural que desce a primária e sobe a secundária, e com os implantes com uma macrogeometria melhor, que é com roscas quadradas, progressivas para apical, corpo cônico, o implante, a estabilidade, ela não faz essa barriga para baixo, ela vai meio que paralelo, vai meio que constante. Então, se você instala um implante com esse design num torque que seja já mais ou menos aquele fundo que eu falei, ele não vai perder, vai se manter, então dá praticamente na mesma. Você está lá com 45 ou com 25. E quando a gente estava decidindo sobre assunto para nossas lives, né? Eu citei para você, acho que 1 ou 2 artigos que eu li faz tempo já até. E que casam agora com isso aí que você falou. O desenho do implante, importante na questão da estabilidade secundária, primária e secundária, esse cruzamento fundo e tal. Mas aí também tem a questão que o desenho do implante favorece o cirurgião inexperiente. Então, você tem implantes de bom travamento, de alto travamento, você vai ter, mesmo cirurgiões inexperientes vão conseguir com maior facilidade o torque ideal. Você vai ter uma diferença muito pequena entre conseguir, na capacidade de conseguir torques ideais entre os cirurgiões experientes e os cirurgiões inexperientes. Então, esses implantes de rosca quadrada, progressiva, eles vão fazer com que o cara que esteja começando na implantodontia, ele consiga bons resultados de uma forma mais semelhante àquelas pessoas que já estão na implantodontia há mais tempo. Então isso é muito legal, essa alteração que houve nos desenhos dos implantes, isso trouxe uma vantagem para todo mundo, né? E talvez muita gente deve estar se perguntando, né?
por que esses caras são tarados por colocar provisório? Que era uma coisa que eu, achei que eu deveria ter falado lá no começo, né? Porque quem tá assistindo falou, esses caras são malucos. Vou falar algumas vantagens. No imediato... Eu lembro até hoje de aula de prótese na FOB. Nós dois formamos na FOB USP, né? Eu lembro até hoje, cara, de aula de prótese na FOB e de ter aula lá de quais são as vantagens, as funções de um provisório. E você sabia que aquilo ia cair na prova. E você tinha que decorar as 12, 13, sei lá eu quantas funções do provisório. Então essa já é uma resposta, porque o provisório tem as suas funções, né? Você vai citar algumas aqui, né? Não, mas eu tô falando assim do imediato. Tanto no tardio quanto no implante imediato. Um provisório imediato. Primeira função que eu acho muito importante, que é você não precisar fazer um fechamento do seu alvéolo, né? Então, ou você colocando provisório imediato ou cicatrizador personalizado, você já... Isso eliminar uma etapa cirúrgica, né? Você elimina uma etapa cirúrgica. Todo paciente reclama. Quem tem consultório aí sabe. Fala assim, ó, doutor, implante, beleza, senti nada, mas o céu da boca, meu, o céu da boca que você tirou no enxerto, não sei o que, não gostei. A maioria das vezes também, você coloca o enxerto, às vezes acaba saindo, fala, saiu aqui, não sei o que. Então, uma das funções que eu gosto é essa. Segundo, já me facilita muito a vida na questão de rotina do consultório, porque eu não tenho que ficar marcando ele para condicionar a gengiva. Então, se você faz um provisório já decente, você não precisa condicionar muitas vezes. A maioria dos casos eu tiro o provisório e já está tudo bonito, e eu faço escaneamento e já mando fazer a coroa. Então, em 3 sessões eu acabo. Você está falando de uma forma geral aí de um caso de implante tardio. Não, imediato. Então, mas o imediato tem uma vantagem mais óbvia ainda, que é, no imediato você tem gap, você coloca biomaterial, e o teu provisório protege o teu biomaterial e mantém a arquitetura. Eu acho que essas duas características, cara... E ainda prende meu enxerto gengival. Então, só essas aí já justificam o teu provisório. Se é imediato, você manter a arquitetura e proteger o teu biomaterial, cara, acabou. Né? Assim, só isso já evitaria qualquer questionamento, eu acho. Né? Sim. O provisório, eu estou usando, que nem falei agora, para prender meu conjuntivo, né? Que eu não estou suturando mais o conjuntivo. Eu coloco e prendo com ele ali e tenho tido resultados muito satisfatórios. Né? Aí, agora no tardio, né? No tardio, o provisório me ajuda em tudo, inclusive em enxertos, em manipulação tecidual, para eu ganhar mucosa keratinizada. Ali no ICR, ali no módulo 6, eu falo do conceito de ilhas, né? Quem está lá dentro sabe o que eu estou falando, né? Que você consegue ganhar mucosa, muitas vezes sem fazer enxerto algum, apenas com o provisório ali, colocando e fazendo a manipulação dos tecidos. E enxerto ósseo me ajuda demais, né? Até falo, não uso membrana. Então, eu consigo distensionar o retalho por causa do provisório, manter o periósteo íntegro, e isso me ajuda bastante. Eu sei que você está rindo por causa do periósteo, né? Mas a gente vai falar, inclusive, calma, não se adiante, porque inclusive nós vamos gravar... Espere. Nós vamos gravar uma série de lives sobre... nós vamos fazer... Eu conversei com o Fábio esses dias aí, nós vamos fazer uma sequência lógica. Eu fiz uma enquete esses tempos atrás, todo mundo falou, fala sobre membrana, regeneração óssea, sei lá, implante imediato, mais biomaterial, blá, blá, blá. E nós vamos fazer, e também pediram Summers com elevação de C. Então nós vamos, já tem bolado 2 temas que nós vamos fazer um combo de lives relacionados a isso. Um é relacionado a isso, então não se adiante, não fale, que nós vamos falar nas outras lives. Eu criei um problema para mim. Eu já escrevi 3 livros, né? Assim, 2 estão publicados, 1 não, mas eu já escrevi 3 livros. E agora, volta e meia assim, eu deparo com um assunto interessante no qual eu estou me aprofundando, eu falo, cara, isso dá um livro. Eu fico, nossa, podia escrever um livro sobre isso. Só que livro é um trampo de escrever. Né? Assim, vou escrever um livro. Você demora 1 ano, 2 anos para escrever um livro, 3 anos para escrever um livro. O primeiro não foi mais difícil? O primeiro é mais difícil. Sim. Não, e agora, com as nossas lives, tipo, o tempo inteiro que eu tô aqui, do momento em que a gente entrou e você começou a falar, eu falei, esse assunto aí é o assunto de uma live inteira. Uma live, Sim, a gente até
quem tiver alguma Deixa, dúvida não, sobre alguma coisa não, você falou para não adiantar, mas eu vou adiantar, porque uma das questões aqui numa outra live a gente falou assim, periósteo é membrana, sim ou não, né? E aí a gente ficou nessa dúvida, só o periósteo basta ou precisa de uma membrana? Então esse é um dos assuntos que a gente vai tentar talvez a resposta discutir. seja a sua Depende. resposta seja boa, É. porém a minha também seja boa. Sim, Que sim, sim. só é piada interna aqui, desculpa, Sim, pessoal. sim, sim, sim. Então, é que eu coloquei aqui outra coisa que eu acho que já falei, né, de sprintar provisórios é uma coisa que você pode fazer, né, para auxiliar você. Deixa eu ver aqui. Torque baixo funciona? Então, eu não vou dormir com dor de cabeça mais. Como eu disse, eu tenho mais. Vou dormir mais tranquilo quando eu tenho 25 newtons do que quando eu tenho 60 newtons de torque. 50 newtons. Aliás, eu nem gosto. Eu coloquei o implante ontem, que deu uns 45, 50 newtons. Em seio maxilar enxertado. Só com biose. Só enxertei com biose e coloquei o implante lá depois de 6 meses. Nossa, travou demais. E eu tinha falado pro paciente já que eu não ia colocar provisório nela, porque eu tinha quase certeza que ia entrar. Mas entrou travando demais e eu passei toda a sequência. Então, eu fiquei até com receio. Falei, pô, será que esse implante eu vou perder porque entrou com mais de 50? Tá soltando o biomaterial ali. Não sei. Mas eu não gostei. Eu já fui dormir preocupado por isso. Não, legal, cara. Eu acho que a gente cumpriu aqui, assim, bastante coisa. Estabilidade é diferente de torque, né? O torque auxilia na estabilidade, mas o torque não é igual à estabilidade. A gente pode ter baixo torque e ter uma boa estabilidade, e é essa ausência de micromovimentação que vai fazer o implante ganhar estabilidade secundária na nossa integração. Então, o cuidado é, se for colocar um provisório em infraoclusão, checar os contatos, checar a excursão, ou vai colocar um cicatrizador personalizado, né? Para tentar minimizar quando o torque for muito baixo. E você, no caso, você utiliza aí o 15. Isso aí é baseado na tua experiência, mas também tem os artigos que já mostram o sucesso que é praticamente semelhante ao sucesso convencional, né, digamos assim. Então, quem tá aí na live, com certeza já passou por isso, já colocou o implante, ficou instável e deu certo. Sim, sim, sim. Legal. Desculpa, interrompi seu resumo. Não, não, mas é isso aí. Acho que tem as questões para auxiliar, né? Lógico, a gente a gente não quer ter 15 newtons, né? Até eu estava falando com você sobre essa questão das próteses protocolo com baixo torque que eu faço em carga imediata. É difícil você ter protocolo com todos os implantes em 20 newtons. Por quê? Porque eu não vou fazer isso propositadamente, né? Eu estou fazendo a carga nesses implantes de baixo torque quando acontece o baixo torque, mas eu não busco esse torque de 15, de 20. E quando ele acontece, ele vai ser um implante em 4. Né? Então isso minimiza muito a chance de perda das próteses protocolo, porque eu vou ter 3 implantes com 30, 32, 40 newtons e um implante com 15, com 20, então minimiza muito. Então a gente não está buscando o torque baixo, mas se der o torque baixo e tiver estabilidade, a gente consegue fazer ainda assim o provisório com segurança, seguindo alguns conceitos. Até porque em protocolo, por exemplo, né, já aconteceu comigo, deu um torque de 50 newtons, passou lá 5 minutos, rachou o rebordo. Também. Depois ficou assim, brown. Sim. De tanto que forçou ali a tábua vestibular, quebrou. E aí troca de posição o implante. E nem dá para colocar o mais largo, que é uma das coisas que você pode utilizar, é ter um implante mais comprido, mais largo. A gente não falou disso. Você quer colocar um de 13, põe de 11. Se travar, você aprofunda um pouquinho mais. Então, eu vou só fazer isso que você falou me deu, porque um dos seus conceitos na logística do consultório para instalar implante é fazer isso. Eu posso usar um de 11, mas então eu uso um de 9. Porque se eu precisar, eu consigo ir a 11 ainda. Mas aí, nesse caso de eu querer fazer o travamento bicortical, eu já elimino, já vou direto pro
para o maior comprimento. E se precisar, eu faço o mais largo, não é isso? Aham. Sim. Porque, Beleza. você tem que ter um sistema que te permite, né? Porque tem implante Sim, largo que só vai receber pilar largo, né? Mas isso é sim. outra história para outra. É, é. Só para não esquecer aqui, essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, que é ICR Cursos, tá? Então, quem não assistiu ela inteira e deseja assistir, vai lá. Não sei quando vai estar lá, mas eu aviso aqui nos stories, né, porque a gente tem que baixar aqui essa live ainda. E as próximas lives provavelmente já vão ser lá, tá? Mas a gente vai avisar aqui e vai ter live toda terça-feira às 9 horas. E eu quero agradecer a todo mundo que participou. Beleza, valeu por quem entrou aí, participou, espero que tenham aprendido junto com a gente alguma coisa. A gente também sempre aprende quando a gente faz esses encontros aí. E E quem tiver dúvidas, manda, né? manda pra gente, a gente vai conversando nos stories também. Eu já tenho umas respostinhas para dar aqui, eu vou dar amanhã nos stories. Certo, Ramata? Beleza, então. Até terça que vem. Um Então tá bom. abraço. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Até terça. Abração. Tchau, tchau. Tchau.